Olá, gente linda e abençoada. Bom dia, graça e paz. Estamos chegando, como tem sido todos os domingos, às 10 horas da manhã, mais um culto, mais uma celebração da família, tão importante para nossas vidas. Eu quero iniciar esse culto hoje, dia 30 de maio de 2021. Eu quero iniciar esse culto lendo a Escritura no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 22, e o versículo é o de número 37 e 38, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, diz a Escritura. E o versículo 38, Jesus disse: este é o grande e primeiro mandamento. Um texto maravilhoso, uma escritura significativa, palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo, respondendo qual é o maior mandamento, ou qual a coisa mais importante na nossa vida que devemos desenvolver. É amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Eu quero, nesta manhã, desafiar você, sua família, como eu tenho dito, você criança, menino, menina, você moço, você moça, você homem, você mulher. O grande desafio é para que a gente, com qualidade, ofereça ao Senhor esse tempo de culto. Que a gente se desconecte de tudo, se desligue de tudo e possamos ter o nosso coração voltado para Deus. Não como eu estou pedindo, mas como Jesus orientou e nos explicou. É um momento onde a gente pode derramar o nosso coração, colocar toda a nossa sensibilidade ao reino de Deus para desfrutar do seu grande amor, da sua grande fidelidade, para estarmos atualizados com aquilo que está acontecendo agora mesmo no reino de Deus. Eu estou aqui como um canal, como instrumento nas mãos do Senhor, levantado pelo Senhor para fazer a obra de Deus e abençoar as famílias, abençoar as pessoas. Esse é o propósito do meu coração ao entender o chamado que tenho do Senhor no ide e pregai o Evangelho. Obrigado por poder estar com você, obrigado por poder estar entrando na sua casa, ter essa liberdade, esse privilégio tão grande. Sou muito grato por isso. Reconheço profundamente no meu coração este momento tão especial que você me permite estar juntamente com você, com a sua família, falando das coisas de Deus, do amor de Deus, e iniciando este culto com essa escritura tão preciosa, né? Que o Senhor nos chama, o Senhor nos incentiva, o Senhor nos exorta, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos dá dica maravilhosa para que busquemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Pai querido, nesta manhã maravilhosa, ímpar, aonde estamos dentro da agenda do Senhor, cumprindo, Senhor, mais um momento especial, muito mais do que especial, estar com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos, o nosso coração aberto e sensível para tudo aquilo que o Espírito Santo há de ministrar aos nossos corações, através das orações, da comunhão, através dos louvores, através da ministração da sua santa, bendita e poderosa palavra, que ela tem um endereço certo, o meu, os nossos corações, e para tanto, Senhor, estamos abertos para isso. Te damos lugar, Senhor, te damos lugar, te damos ouvidos. Senhor, nos rendemos a Ti nesta hora, para Te ouvir e para poder cultuar ao Senhor, neste tempo tão importante dos dias que nós vivemos. Estamos escrevendo a história da nossa pátria no mundo e também, por que não, dos Atos dos Apóstolos, caminhando, seguindo o propósito e o projeto
os projetos do teu coração, para a honra e glória e louvor do teu nome. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa esta família, essas pessoas que estão agora mesmo, Pai, ligadas, interligadas, agindo, interagindo, através deste culto tão importante que acontece todos os domingos às 10 horas da manhã. Hoje queremos validar, dia 30 de maio de 2021, queremos, ó Deus, que se cumpra o propósito eterno do teu coração, na minha, nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora nós vamos ouvir um louvor, vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco nós voltamos para continuar o nosso culto.
his breath against my chest. My skin was thick, but you breathed out on my wounds. Now, like the fire that still let go, the ice was thin as your lights out through my doors. You had my heart. You had my heart. You had my heart, God. You had my heart. Trading crowns to bear my shame. The prince's throne at the cross that bore my thorns. Oh, love, like rushing waves of endless flame, it won't relent until all I am is yours. You are my heart. You have my heart. You have my heart, oh God. You have my heart. Estamos convidando todas as pessoas generosas, pessoas que estão com o coração desejoso de abençoar a obra de Deus de alguma maneira, até mesmo financeiramente. Nós temos aí nossa conta bancária, que você pode fazer o seu depósito de oferta, seu dízimo, você querendo, não é? Contribuir com o reino de Deus. Nós, na comunidade Ramos da Videira, temos aí um trabalho social que às vezes é desgastante no que diz respeito à necessidade financeira, né? Trabalho social que nós desenvolvemos, que contamos com a tua contribuição, com a sua generosidade, e com certeza o Senhor há de multiplicar a semente na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu até quero estar orando por você e abençoando a sua vida financeira. Pai de amor, em nome de Jesus, sou tão grato ao Senhor pelas pessoas que têm contribuído, Pai, na tua casa com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição. Que a mão do Senhor esteja sobre elas, Pai, prosperando, multiplicando a semente, repreendendo o devorador na vida do dizimista, e que o Senhor prospere as pessoas, Pai, abrindo portas de emprego, e que elas consigam alcançar maiores salários, que elas consigam, ó Deus, crescer, prosperar na vida profissional. É a minha oração, o desejo do meu coração, abençoar as pessoas, e que tudo aquilo, Pai, que é arrecadado, que é levantado como oferta, como dízimo, seja para a contribuição do Teu reino, que o Senhor multiplique, que o Senhor prospere a Tua igreja, e que grandes alvos sejam alcançados, e os propósitos realizados para a honra e glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.
Olá, pessoal. Então, dia 3, quinta-feira é feriado. Olha, convida aí a família, os amigos, divulgue aí nossa live de oração. Maravilha, hein? Eu conto com você, espero por você. Quinta-feira, às 18 horas, live de oração, um tema bacana. Vai ser muito legal, juntos nós estarmos orando, buscando a Deus nesse tempo tão difícil. Até lá, página do Facebook, lá no Facebook, página da Ramos da Videira, ok? Tamo junto, hein? Glória a Jesus. Bom é louvar ao Senhor. Bom é estar na presença de Deus. É estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Esse é o momento mais importante que nós temos no dia. É o momento que nós podemos estar na presença de Deus. E é tão legal olhar para o lado, né? Ver aí na poltrona, se esta é a sua realidade, né? De estar cultuando ao Senhor no receptor do seu televisor, juntamente com a sua família, ver aí o filho, a esposa, o cônjuge, né? Ver aí o tio, a tia, o vovô, a vovó, não importa, um amigo, um vizinho. Ah, como é bom a gente estar na presença de Deus, né? A gente faz isso no futebol, a gente faz isso nos programas televisivos, nos piqueniques, nos passeios, não é verdade? Mas melhor que isso, tudo é na presença de Deus. Estar ouvindo sua palavra, estar cultuando a Deus, a gente estar com a consciência bem tranquila, bem alegre, bem em paz conosco mesmos, porque sabemos que temos cultuado ao Senhor, temos reservado um tempo para, junto com a família, estar na presença de Deus. Eu acho isso fantástico, eu acho isso tremendo. Nós temos que investir nisso, na família, não é verdade? Investir na família, porque a família é a coisa mais importante que nós temos. E a família é uma instituição constituída por Deus, E Deus fica feliz quando vê eu e você, nossa família reunida na presença dEle, para ouvir a palavra dEle, para cultuar a Ele, cantar louvores na presença do Senhor, expressando a nossa gratidão e a nossa adoração. Eu desafio você, de todo o teu coração, faça isto com qualidade. Eu garanto para você, você vai ser surpreendido com aquilo que Deus fará na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus caminhos. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai iluminar os seus caminhos, Deus vai fazer grandes coisas. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, nós precisamos tocar o coração de Deus, alegrar os olhos, os ouvidos, o coração de Deus, para que com as suas narinas ele sinta o perfume que nós entregamos a Ele através do cântico, das orações, do louvor, da nossa atitude de entrega, de devoção, de ter uma experiência com Ele, ainda que não tenhamos uma experiência profunda, mas Deus, Ele está observando o desejo, o intuito do nosso coração em ter momentos assim, de comunhão íntima, ter experiência de conhecer a Deus de fato e de verdade, de viver com Ele e não só de ouvir falar. Eu quero ajudar você, eu incentivo você a se aproximar do Senhor com este intuito, com este propósito. Deus, Ele vai perceber isso, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe quando nós o fazemos de todo o nosso coração. Isso faz a diferença. Aliás, é isso que faz a diferença. Amém, meus amados? Quero orar com você antes de irmos para mais um louvor e a continuidade do culto. E daqui a pouco a palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Esteja certo, Deus tem falado profundamente a cada encontro com a verdade, que é encontro com Cristo, que é cultuar a Deus. E o Espírito Santo se manifesta e fala comigo, com você, e grandes coisas Deus tem feito, está fazendo e vai fazer. Eu quero orar com você pelo momento que vivemos, momento difícil, momento delicado, onde muitas pessoas, através dessa pandemia, têm sido curadas, é claro, muita gente sido curada,
mas também tem tanta gente sendo ceifada. Quantas pessoas agora mesmo em um leito de hospital, respirando por aparelhos, lamentável, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de mim, de você, da sua família, meu querido, minha querida, para que este mal não atinja a nossa casa, porque muitos já foram atingidos, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Talvez muitos que estão agora comigo, cultuando o Senhor, já passou por esta dor. Ah, meus amados, precisamos orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus para que este tempo passe, essa tempestade, ela passe, porque não está fácil. Milhares e milhares de pessoas morrendo, todos os dias mais de 2.000 pessoas morrendo, e agora vem essa notícia dessa nova cepa aí, da Índia. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, é o meu clamor. Eu tenho feito isso todos os dias no altar do Senhor, em especial às 18 horas, que nós estamos todos os dias, há mais de um ano, desde março de 2020, às 18 horas orando por esse propósito e por tantos outros, não é verdade? Então, quero incentivar você também, reúna a sua família todos os dias, né? O horário das 18 horas é um horário que nós temos marcado, um horário muito legal, significativo, bíblico, mas nós podemos orar qualquer horário, em todos os horários. Então a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, e nós precisamos buscar a presença de Deus. Pai querido, eu me uno e me reúno agora, Pai, em oração neste culto, por muitas situações, Pai. Essa situação desse vírus que tem assolado tanta gente, e eu já quero te pedir misericórdia, Pai, que o Senhor console os corações e as famílias enlutadas. São tantas pessoas que teve o passamento de um ente querido e agora sofrem com a dor da lembrança, das saudades, do momento difícil, Pai. Só quem passa é que sabe. Portanto, meu Deus, eu peço que o Senhor tenha compaixão e tenha misericórdia. E eu que já passei por tantos momentos como este, o passamento de um ente querido, ah, Deus, como é difícil, Pai. E é só o Senhor para consolar e trazer o refrigério. E eu peço ao Senhor que visite este coração, esta mãe, este pai, este cônjuge, este amigo, este familiar, ó Deus, que de alguma forma teve uma perda dessa natureza. Em nome de Jesus, Pai, traga consolo e refrigério, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que as pessoas que estão agora internadas em quarentena, pessoas que estão agora isoladas da família, de um amigo, de um familiar, lá no leito da UTI, Deus, tem misericórdia, meu Pai. Envia o Espírito Santo ali, como enviaste no túmulo de Jesus. Ah, Senhor, e traga ressurreição a essa pessoa que está nos últimos momentos ali respirando por aparelho. Essa pessoa que ainda está consciente, mas está em pânico, temerosa, em chegar o momento de ser entubada. Oh, meu Deus, tenha compaixão, meu Pai, tenha misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, como tenho feito todos os dias, a cada dia da minha vida, Pai. Deus, visita esta pessoa. Ah, Senhor, que a tua boa mão de bondade, de misericórdia, resgate estas vidas, Senhor, estas almas do leito da morte e traga ressurreição, restituição, e que esta vida, que esta pessoa volte para o seio da sua família, Pai, dos seus queridos, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, tem misericórdia. Ó Deus, repreenda este vírus, Pai, que ele enfraqueça, que ele vá para o abismo, que ele vá embora do planeta Terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei, meu Pai, que a medicina é importante, as vacinas são tão importantes, como eu já tomei a primeira dose. Senhor, é tão importante a ciência, ó Senhor, como é importante. Mas, ó meu Deus e meu Pai, se o Senhor não fizer, se o Senhor não dizer basta para este vírus, vai sempre faltar algo. E nós estamos com o nosso coração aberto, a nossa oração e o nosso clamor, para que a tua mão repreenda este mal, que ele cesse, que ele enfraqueça, que ele caia por terra a cada dia, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, tenha compaixão, trabalha no coração do povo, no coração das pessoas. A humanidade está sem compaixão, Pai, sem misericórdia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, Pai, aqui no Brasil, na nossa realidade. Mais de 2.000 mortos todos os dias. Estamos chegando aí a 500 mil de mortos no Brasil, meu Pai. E tanta gente leviana, dando risada, brincando com a sorte, deixando de fazer e cumprir com suas obrigações, de usar uma máscara, o álcool em gel, um banho, trocar uma roupa, guardar distância. Deus, trabalha no coração deste povo, meu Pai.
desta juventude, deste homem, desta mulher, dessas pessoas que não estão levando a sério, que não estão se aplicando para ajudar o próximo, não estão pensando naquele que está no entorno dele, seu familiar, seus amigos. Deus, trabalha no coração das pessoas, que as pessoas sejam tomadas de compaixão, Pai, que elas entendam o momento que estamos vivendo, que é muito difícil e muito delicado, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, as pessoas estão frias. Aliás, a tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. E as pessoas estão assim, meu Pai, como se não tivesse acontecendo nada. Muita gente está assim. Do mesmo lado que há pessoas compadecidas, com compaixão, com amor, se cuidando, há muitas também que não estão, meu Pai. Eu peço ao Senhor que trabalhe, que trate no coração destas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra entre nós, em nosso meio, no nome de Jesus, Pai. E que os milagres possam estar acontecendo, e que os números caiam, Pai, por terra, em nome de Jesus, Pai. Eu quero também orar nesta manhã, nessa celebração, pedir ao Senhor a tua bênção sobre nossas criancinhas, Pai. É um filho, é um neto, é um sobrinho, é um amiguinho, é um vizinho. Senhor, visita essas crianças, meu Pai, que muitas vezes são desprotegidas, que muitas vezes, ó Deus Todo-Poderoso, precisa da misericórdia do Senhor, porque o homem mau, a mulher má está aí, o malfeitor, os malfeitores estão aí. Que haja a proteção do Senhor com nossas crianças, Pai, não só contra o vírus, mas contra a maldade do ser humano. Tem misericórdia, Pai, que pessoas cheias de amor, com o dom de socorro, esteja cuidando das nossas crianças nas escolas, nos orfanatos, nas creches, nas ruas da cidade, dentro das casas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as criancinhas. Foi o Senhor Jesus que disse: deixai vir a mim a elas, porque delas é o reino dos céus. Então nós abençoamos todas as criancinhas, Pai. Abençoamos as famílias, os casais, os casamentos, os jovens, os que estão namorando. Senhor, que a paz do Senhor reine entre nós, que a tua paz esteja na tua igreja, no meio do teu povo, que a tua paz alcance toda a humanidade, assim como o Senhor amou todas as pessoas de tal forma que deu o seu Filho para que todas não perecessem, mas tivessem vida eterna, vida abundante. Eu oro por todos os seres humanos, Pai, por todas as famílias, por todas as pessoas. Pai, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa pátria amada, que tanto amamos, Pai. Repreenda a corrupção, os malfeitores que estão aí, aqueles que estão trabalhando na surdina, na calada da noite, se preparando para o ano que vem. Deus, dê sabedoria ao povo, meu Pai, dê sabedoria ao povo, para não permitir que os ladrões voltem para o governo, Pai, que aquelas pessoas do mal, que não pensam na família, que não pensam no bem-estar, no equilíbrio, nos princípios, nos valores, ó Deus, trata com essa gente, meu Pai, põe a tua mão. Deus, dê sabedoria ao povo, para quando chegar as eleições, possa votar, ó Deus, naquele que realmente vai fazer algo pelo Brasil. Não importa se tem muito estudo ou não, não importa se tem muita sabedoria ou não, não importa, isso é importante, claro que é importante, mas não é tudo. O que importa é o intuito do coração, é o caráter desta pessoa, Pai, que seja um caráter bom, que seja a pessoa que ame a família, que defenda a pátria, ó Deus, os valores, os bons costumes, que seja contra, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que é profano, que seja contra tudo aquilo que é pernicioso. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria ao povo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, este culto. Estamos na dependência do Senhor, do mover do Senhor, na pessoa bendita e poderosa do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso é orar, como a gente pode se sentir em paz, não é verdade? Quando a gente ora e sabe que Deus está cuidando, que Deus está no controle, que a gente está no centro da vontade de Deus. Isso é gratificante. Então agora nós vamos para mais um louvor, né? E na sequência, então, nós vamos ouvir a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. E peço para você ficar até o final. Nós temos no final mais um vídeo bem curtinho, que eu vou orar por todas as famílias, encerrando e dando a bênção apostólica. Vamos lá então? No céu,
bom, chegamos ao momento da palavra de Deus. Nós vamos agora ouvir a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10, do versículo 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E o versículo 20 diz assim: Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, diz a Escritura. E Jesus, então, fitando, olhando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querido Deus, que essa escritura fale ao meu coração e da pessoa, Pai, que está junto comigo agora, ouvindo. Não importa se ela está neste horário, junto conosco, ou se ela vai ver o vídeo em um outro momento, tua palavra não volta vazia. Ela tem um endereço e é o nosso coração. E não importa onde a gente está e com quem a gente está. O que importa é a tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, com uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, que penetra no nosso coração. E ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos, enfim, Pai, é a tua palavra. Que ela faça a diferença, agora mesmo, na minha vida e na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Jesus. Temos aí um texto muito rico de um jovem que ele tinha tudo. Era muito rico, diz a Bíblia. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, porque ele tinha todo o dinheiro possível. Era uma pessoa que, se o dinheiro trouxesse a felicidade, seria feliz. Seria feliz. Mas a gente percebe que o dinheiro não traz toda a felicidade, porque ele vai de encontro a Jesus, porque ele sabia que, embora ele tivesse tudo nesta vida terrena, para a eternidade ele não tinha nada. Porque a eternidade não se compra com dinheiro, nem com posição, nem com poder, nem com nome. A eternidade precisa daquilo que o jovem fez. Ele foi até Jesus e: Senhor, o que eu devo fazer, o que eu preciso para viver eternamente, uma vida eterna? Porque essa vida aqui eu já sei que é passageira. Eu estou aqui vivendo, né, em outras palavras, e eu vejo pessoa morrer toda hora, e eu sei que ninguém escapa da morte física, e há um destino, óbvio, há um lugar bom, um lugar ruim na eternidade, e eu quero este lugar bom. O que eu tenho que fazer para herdar? Haja visto que o Senhor é bom, porque ele chamou Jesus de bom, e Jesus disse: bom é só aquele que está no céu, meu Pai. Né? Não que Jesus não fosse bom, mas Jesus já estava dando uma dica para ele entender que não é através de bondade que se vai para o céu. Já era uma dica já, né? Então ele já chegou já armado, falando: bom mestre, achando que a bondade salva. Não é ser bonzinho que salva, não é ser bom marido, bom trabalhador, cumpridores de deveres, bom pagador de contas, ser um bom filho. Não é isso que salva. Isso aí não é isso que Jesus está dizendo. Olha, bom só tem um,
Ninguém aqui é bom, já desarmou ele, né? Porque se acha que com bondade vai comprar a salvação, esquece. Então, o Senhor está dizendo, bom só tem um, que é aquele que está lá, né? Que é Deus. Então, glória a Deus por isso. E esse jovem, então, aí ele foi lá e indagou Jesus. Ele tinha o desejo de se preparar para a eternidade, porque assim, a gente vive aqui, mas tem que pensar lá no futuro, lá na frente, né? Esse dia vai chegar para todo mundo. Eu tenho dito que sempre que eu vou num velório fazer um culto fúnebre, eu sempre digo, de um em um chega o dia de cada um. Misericórdia, mas é fato, né? E a gente tem que estar preparado, porque esse dia chega, e o pior de tudo é que ninguém sabe a hora, né? Ninguém sabe a hora. E esse jovem, então, ele quer se prevenir, afinal de contas, ele sempre foi um cara que conquistou tantas coisas, sabia fazer muitas coisas, era sábio, e ele agora quer se prevenir também para a eternidade. Só que a conversa desenrola, e Jesus, então, dá uma lista para ele dos mandamentos. Ele fala, tudo isso eu tenho observado, desde pequenininho, Senhor, que eu aprendi e eu observo essas coisas, né? E Jesus, então, como já conhecia ele, porque Jesus conhece todos nós, nosso coração, nossa vida, e Jesus falou, falta uma coisa para você, né? Você precisa se desprender de tudo que você tem e me seguir. O segredo é seguir Jesus, as pegadas de Jesus. E diz a Escritura que este jovem, então, ficou muito triste, e foi embora triste, desistiu da eternidade, por conta do muito que ele tinha granjeado para viver tão pouco em uma vida terrena que a Bíblia diz que passa como a neblina. O tema hoje da nossa mensagem, como eu anunciei nas redes sociais, já aí uma semana atrás, uma escolha letal. Ou seja, uma escolha mortal. Vamos pensar sobre isso? Vamos agora então meditar, fazer uma reflexão sobre o texto, um pouco do contexto. Eu não vou esgotar o assunto, porque o texto é muito rico, mas vou falar de algumas coisas que Deus tem falado comigo, da minha experiência, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito nesta hora, em nome de Jesus. Antes de desenvolver o encontro do jovem com Jesus, eu quero destacar algo peculiar, próprio do reino de Deus, que está no versículo 21, na parte A, que diz assim, Jesus fitando ou olhando-o, amou. Isso é algo peculiar do reino de Deus, amor. Deus é perito em amor. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Que coisa linda. E diz a Escritura que Jesus, quando vê aquele moço, e Jesus olha para ele, Jesus o ama. Diz a Bíblia que Jesus amou. É o primeiro encontro de Jesus com esse moço que a gente vê na Escritura, na Bíblia, e Jesus já sabia tudo sobre ele. Como eu disse no comecinho, na leitura, né? Jesus falou para ele que faltava uma coisa, Jesus sabia da vida dele. Porque Jesus conhece a mim e você, o meu e o seu coração. O Senhor sabe o intuito do nosso coração. Por isso que ele é onisciente. Onisciente é porque ele conhece o coração, ele conhece todas as pessoas. Jesus já conhecia este moço. E Jesus, apesar dele ser um homem rico, né, na vida terrena, Jesus sabia que ele era pobre. Muito pobre. Porque faltava para ele o principal. Aliás, o principal que ele foi procurar Jesus para ver como conquistava a vida eterna. Interessante, Jesus olha, ama à primeira vista, é impressionante o amor de Deus. Eu fico comovido com o amor de Deus, fico impressionado, porque este amor está no DNA, na natureza divina, um amor incondicional. Deus ama incondicionalmente, não importa se o camarada está envolvido com roubo, com a prostituição, com adultério, se ele está na mentira, se ele está ou não nos caminhos do Senhor. Deus ama incondicionalmente. Deus ama todas as pessoas. Deus não ama tudo que as pessoas fazem. Não concorda? Óbvio, óbvio.
Mas Deus ama almas. Deus ama gente, porque foi Ele que criou o homem. E a Bíblia diz que o criou à sua imagem e também à sua semelhança. Fantástico tudo isso. Um amor incondicional é o amor de Deus. Entenda que Jesus te ama, meu querido. Você que está vivendo uma vida promíscua, no pecado, longe de Deus, comprometido com toda a dependência química, com uma mente contaminada com pornografia, Jesus te ama. Ele não ama o que você está fazendo. Ele não quer que você continue errado como você está. Ele quer que você mude de vida, porque Ele tem algo tremendo, maravilhoso para a sua vida, para a minha, para nossas vidas. Tremendo, um amor incondicional. Ele amou, ama e sempre amará todas as pessoas. Se tem um texto que eu gosto de recitar sempre, um texto que eu acho central da Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas. Todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, para que todos, aqueles que nele crê, não pereça, como esse jovem sabia que ia perecer, mas tenha a vida eterna, que é isso que o jovem foi procurar, a vida eterna. E a resposta está na Bíblia. Jesus veio para isso, para que aquele que nele crê, crer significa se render, se arrepender e viver na presença dele, para ele. Então, esta pessoa terá a vida eterna. E mais, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida abundante, uma vida plena. Porque lá em João 10,10 ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É tudo que o mal quer, destruir tua família, teus sonhos, roubar teus sonhos, tua alegria, e matar a tua alma, e condená-la para o inferno. Que coisa tremenda a Escritura, a palavra de Deus, que experiência é essa de Jesus. O que nós podemos aprender no encontro do homem rico com Jesus? Vamos ver o que nós podemos aprender nesse encontro de Jesus com o homem rico? Vamos lá? Primeiro, Marcos capítulo 10, versículo 17, a gente já aprende uma lição, que não basta fazer. Não basta fazer, olha lá, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Ele pergunta, o que farei? Ele quer saber o que ele pode fazer, como que se salvação fosse por aquilo que a gente pode fazer com nossas forças. Então, não basta fazer, é a primeira lição. Precisamos pensar nesse momento, né, que o homem coloca os dois verbos juntos, fazer e herdar. O que eu preciso fazer para herdar? O que eu devo fazer para herdar? Quer dizer, ele junta os dois verbos e se coloca numa posição como que ele pudesse fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. É ou não o jeitinho humano? Esse é o jeitinho humano que a gente está acostumado a ver no Brasil, na Terra. O ser humano quer dar um jeitinho para tudo. É ou não é a religião isso em ação? Muitas religiões achando que vai resolver o problema das pessoas, e religião não resolve nada. Religião não resolve nada. Se religião fosse bom, não precisava de Jesus. Então, interessante essas coisas. Então, primeiro, não é por força, não é por obras que a pessoa ganha a salvação, herda a vida eterna. Não é por força, não é por jeitinho humano, não é por obras, não é por cesta básica que a gente dá, não é por oferta, não é por dízimo na igreja, não é por nada disso que a pessoa ela é salva. Não é por jeitinhos humanos que seremos salvos, mas pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. O homem é salvo por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, entregando a vida por mim e por você, derramando até a última gota de sangue, pagando o meu preço e o seu preço, pagando a minha dívida e a sua dívida. E quando nós olhamos para a obra da cruz e nos incluímos na obra de Jesus, na sua morte e ressurreição, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Esse é o caminho para a vida eterna. Mas vamos continuar aqui. Segundo, Marcos 10, 18, 20, nós estamos vendo o que podemos aprender no encontro do homem rico com Jesus. Segundo, não basta saber. Se primeiro não basta fazer, segundo não basta saber. Marcos 10, 18, 20 diz assim, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Olha lá,
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, o jovem: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele sabia tudo isso já. Interessante. O homem sabia muitas coisas. Aliás, achava que sabia tudo. Jesus deu a lista dos 10 mandamentos para ele. Ele já, não, eu já sei, já observo isso desde a minha infância, desde que pequenininho. Eu já sabia. Você já conversou com alguém, já foi falar de Jesus para alguém que ela já sabe tudo? Esse jovem aí. Eu que estou sempre evangelizando no médico, quando eu vou nas ruas da cidade, meus amigos, eu que estou sempre nas redes sociais falando de Jesus, do amor de Deus, né? Eu tenho me defrontado com tanta gente que eu começo a falar de Jesus, ela vem com tanto diálogo, com tanto conhecimento, com tantas coisas que elas fazem e que elas sabem, que elas acham que elas já estão no céu. Não é que elas vão, não, elas já estão lá. E quando você vai mostrar o caminho, de fato, como ele é, a pessoa te cerca de todo jeito, que você fica até meio sem graça. Você fica até achando, acho que é eu que estou precisando, né? Fazer alguma coisa para estar no verdadeiro caminho. Pessoas assim, que vivem assim, e eu tenho certeza que você já conversou com alguém desse tipo. Tem muito conhecimento humano, muita sabedoria, tem muita teologia. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 8. Considero toda essa justiça própria como lixo, para ficar com a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quer dizer, Paulo está deixando aqui bem claro que muitas vezes o conhecimento, a teologia, a sabedoria humana, o QI humano não serve para nada. Não serve para nada. Pode falar bonitinho, pode ter uma boa oratória, pode ter estudado nos maiores e melhores colégios do mundo, né? Pode ser um teólogo formado, mas se não tiver uma experiência com Deus, não tem nada. É o que Paulo diz. Tudo isso eu considero como estrumo, como esterco. Porque o que vai validar, o que vai prevalecer é a experiência com Deus, é a intimidade com Deus, é a vida com Deus. Aí você me diz, então quer dizer que não precisa estudar, não precisa ter teologia, não precisa ter informações. Não foi isso que eu disse. Aliás, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo sofre e o povo geme e o povo perece. Então, o conhecimento é importante, as informações é importante, ter formações é importante, se puder estudar no melhor colégio que tem no mundo é importante, tudo isso é importante. Mas uma coisa, eu sempre tenho dito, é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. É preciso ter uma experiência com Deus, meu querido, minha querida. Eu amo você em Jesus. Eu quero inculcar isso no seu coração, porque foi com essa experiência que eu pude ter uma experiência profunda com Deus, mergulhar no profundo de Deus, no oceano de Deus, voar em lugares altos, como eu gosto de dizer, como uma águia, e não no raso como um pardal. São expressões legais que eu gosto de usar muitas vezes quando tenho o privilégio, como estou tendo agora, de estar aqui cultuando e compartilhando, degustando desse alimento espiritual que é um banquete para a minha alma, para a sua, para a nossa vida. E eu desafio você, menino, menina, moço, moça, homem, mulher, abra seu coração, deixa o Espírito Santo fazer uma obra nova na sua vida, escrever uma nova história, como Jesus está querendo na vida desse jovem rico. Como diz a palavra, é necessário ter uma experiência, não é só fazer coisas boas, né, e nem dizer coisas bonitas, é necessário colocar os pés nas pegadas de Jesus, colocar os pés nas pegadas de... Quando Jesus diz, siga-me, Jesus está dizendo, vem colocando os pés nas minhas pegadas, fazendo aquilo que eu faço. Falando aquilo que eu faço, vivendo como eu vivo diante do meu Pai. Esse é um grande desafio, né? Então, primeiro, não basta fazer. Segundo, não basta saber. Terceira lição, é preciso ser. É preciso ser.
Veja que interessante. Jesus, ele respondeu com um olhar terno, triuno, meigo, cheio de amor àquele jovem. Marcos 10, 21. Ele tinha muita coisa boa, esse jovem. Ele fazia muita coisa boa, sabia muito, mas o que faltava para ele? O que faltava para ele? Marcos 10, 21. Jesus, fitando, olhando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então, vem e segue-me, disse o Senhor Jesus. Olha aí. As palavras de Jesus a este jovem inspira compaixão. O Senhor Jesus está revelando, demonstrando a ele compaixão. Afinal, ali está uma vida, uma alma que precisa ser salva. E Jesus ama as almas, ele amou de tal maneira que ele deu a vida por todas elas, por mim, por você, por todos nós. Então Jesus olha para ele com um olhar meigo, cheio de amor, um amor triuno, um amor de Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amor triuno, amor terno, amor meigo, amor que revela compaixão. É o que Jesus está revelando a ele. Jesus o ama, Jesus quer salvar ele, ainda mais que ele foi pedir o que ele deveria fazer. Nossa, é tudo que Deus quer ouvir de mim e de você. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É tudo o que Deus quer. Uma vez eu fiz um apelo para uma pessoa na igreja, ela levantou os dois braços. Para ela não, eu fiz no geral. Ela não levantou uma mão, eu pedi para levantar a mão, ela levantou as duas. Deus quer ver isso, esse desejo, essa vontade de ir para Ele, de estar com Ele, de ser salvo. É tudo que Jesus quer, Ele morreu por isso, Ele veio por isso. Veja, as palavras de Jesus inspiram compaixão, como foi dito. Afinal, é uma alma, é uma vida que ali está. Jesus, o nome Jesus, significa o Senhor que salva. Esse é o significado do nome Jesus. O Senhor que salva. É isso que define quem Ele é e o motivo da sua vinda à terra. Que Ele é o Senhor que salva, é o Deus que salva, veio salvar a humanidade. O Emanuel, o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Isso define como esperança. Agora aquele jovem tem a salvação ali, ele tem tudo o que ele queria. O que eu faço para herdar? Ali está o Salvador em pessoa. Ali está o Emanuel, o Deus conosco, com ele, juntamente com ele. Então, significa o quê? Esperança para ele, para aquele jovem, para a eternidade. Ele está dando tudo certo para aquele jovem. Está dando tudo certo nesse encontro. Ele está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Ele está com a faca e o queijo na mão. Já ouviram isso? A faca e está com tudo na mão. Tudo preparadinho. Está tudo nas mãos dele. Chegou a hora da decisão. Agora é que eu quero ver. A hora da decisão. Não basta fazer, não basta saber, precisa ser. Eu quero usar um exemplo para você bem rápido. Eu, Edson Torquato, eu vivi 23 anos do meu jeito. Não conhecia Jesus, a minha mãe ia na igreja, eu tinha 8 anos, ela me levou algumas vezes lá, quando era pequenininho, mas eu vivi do meu jeito, absolutamente. Na boemia, no mundão, curtia tudo. E eu era um cara batuta, eu trabalhava, ganhava dinheiro, hein? Eu ganhava dinheiro, eu com 17 anos já tinha uma picape bonita, toda equipada, dinheiro no bolso. Eu trabalhava, fazia hora extra de manhã, à noite, não vivia por aí badernando, não. Eu vivia a minha vida como todo jovem gosta de viver, muito namorador, né? Meus passeios, não tinha mais companhia comigo, ia ver meu futebol sozinho, voltava sozinho, tive oportunidade de usar droga, maconha que me passaram quando estava vendo um jogo de futebol, eu rejeitei, sabe? Sabia escolher. Meu pai sempre me ensinou, olha com quem você anda, anda com gente melhor que você e não pior do que você. Não é pior no sentido financeiro, mas em questão de caráter, de personalidade, de escolhas. Eu sempre guardei isso. Você jovem que está me ouvindo e me vendo, presta atenção nisso. Você quer ser feliz? Olha com quem você anda. Esse é um bom conselho. Então eu vivia do meu jeito, tinha dinheiro, já era formado, com 17, 18 anos já era um oficial serralheiro, já estava montando minha serralheria, já uma benção, sabe? E aí o que aconteceu?
Aí o Senhor me chamou, em um dia, não vou contar aqui para a gente não se prender muito aqui, um dia eu ouvi a palavra de Deus, meu coração abriu para Deus, e eu tinha tudo, mas não tinha nada. Seguia outros segmentos religiosos, né, totalmente fora da verdade, vivia em conflitos no meu espírito, no meu interior, e me faltava também o que faltava para esse jovem, a vida eterna. E foi quando eu ouvi a palavra de Deus, meu coração se abriu de tal maneira, e eu larguei tudo. Eu me lembro daquele dia, eu estava com 2 maços de cigarro no bolso, eu entreguei para o pastor, ele rasgou, jogou, daquele dia para cá nunca mais eu fumei. Foi, como dizem, como tirar com a mão. Fui liberto da bebida, fui liberto dos vícios, de tudo quanto coisa ruim, e passei a servir o Senhor. Isso foi em 1968. Comecei a servir o Senhor, estava de 23 para 24 anos, segui o Senhor, servir ao Senhor, que o Senhor me chamou, e eu fui para Ele, e eu servi a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Me entreguei totalmente ao Senhor. Então, meu querido e minha querida, quando a gente ouve o chamado de Deus, a gente não pode recusar e negar. E no ano de 2000, precisamente, o Senhor me chamou para fazer isso que eu estou fazendo hoje, pregar o Evangelho. Ir e pregar o Evangelho. Fui lapidado, fui moldado em todos esses anos, né, para trás, mas já estava seguindo Jesus. Estava seguindo. E porque estava seguindo, e com intuito bom no meu coração, no ano de 2000 eu recebi o chamado para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eu quero que você abra seu coração, que você entenda o chamado, aquilo que Deus está mostrando para você, para mim nesta hora, que é tão importante para nossas vidas, tão importante a gente poder estar no centro da vontade de Deus. E eu estou usando o meu exemplo para você entender o que estava acontecendo aqui com este jovem, né? Eu me lembro que nesta época eu estava envolvido com padarias, eu tive 3 padarias, eu tive uma loja, um bazar ali na Rio das Pedras, na Zona Leste, né? Eu trabalhei numa empresa de vendas por muitos anos, e eu recebi um convite do dono da empresa para liderar as vendas em todo São Paulo, toda a Zona Leste. Eu ia ganhar um salário tremendo naquela época, calculado nos dias de hoje, uns 20 mil reais, limpinho, porque eu ia comandar todas as vendas da empresa. E o Senhor me chamou então para o ministério, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, que é o que eu estou fazendo aqui. E eu larguei tudo isso, não me prendi a nada disso, para atender o chamado de Deus para a minha vida. Então esse jovem também estava sendo chamado. Você quer herdar a vida eterna? Siga minhas pegadas. Vem e siga-me. Né? E consequentemente, outras coisas vão acontecendo, como aconteceu também comigo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É a gente priorizar o reino de Deus. É claro que nem todo mundo vai ser chamado para pregar o Evangelho como um pregador, um pastor. É preciso ter o dom e ter o chamado, é óbvio, isso é uma coisa clara, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então chegou a hora da decisão para ele, para esse jovem. Olha só, vamos lá. Veja a decisão do jovem, a decisão dele. Marcos capítulo 10, verso de número 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, diz a Bíblia, porque era dono de muitas propriedades, né? Ocupações. Olha aí, na hora da decisão, o jovem escolheu se retirar da presença de Deus. Que coisa, hein? Na hora de escolher entre Deus e o mundo, Deus e as coisas materiais, Deus e o dinheiro, ele escolhe as outras coisas. Diz a Bíblia que ele abaixa a cabeça, ele vira as costas e sai andando triste. Preferiu ir embora, ficar triste embora, do que ouvir o chamado, a voz de Deus. Vejam a minha experiência que eu compartilhei. Eu também recebi esse chamado um dia. Eu decidi escolher seguir as pisadas de Jesus. E por ter escolhido seguir as pisadas de Jesus, eu fui um escolhido de Deus para pregar o Evangelho. Quando eu me entreguei de corpo e alma, imagina se esse jovem se decide por Jesus, assim como foi com Paulo, assim como foi com Mateus, com Marcos, que tudo deixaram para seguir Jesus. O primeiro passo é seguir Jesus. O que vai vir depois é coisas maravilhosas. Não importa se você vai ser um pregador, um pastor, um evangelista, um missionário, não importa.
Ou não vai ter nenhum desses dons? Vai ser uma pessoa que vai ter o dom de socorro dentro da igreja? Para orar por alguém? Amém? Glória a Deus! Mas o que Deus vai fazer na tua vida, como fez na minha, desses homens heróis da fé, é algo tremendo. É aquilo que eu disse no começo do culto. Deus tem coisas que olho humano não viu, ouvido humano não ouviu, nem desceu a coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que atendem a Ele, que obedecem a Ele, que amam o seu reino em primeiro lugar. Isso é maravilhoso, meu querido, minha querida. Então vamos pensar em algumas coisas importantes, né? Primeiro, a questão não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é bênção para nossas vidas. O problema é o domínio do dinheiro sobre a pessoa. Esse é o problema. Veja o exemplo desse funkeiro com 23 anos, MC Kevin, um garoto novo, né? Um rapaz cheio de vida, já com muitas riquezas, carros importados, iate, não é verdade? Mas ele se deixou levar pelo dinheiro, o dinheiro dominou ele. Ele foi levado pelo dinheiro. Uma morte trágica, uma morte terrível, né? Onde as pessoas dizem que é porque chegou a hora, e não é assim. Não é que chegou a hora. Será que chegou a hora? Tem coisas que parece que as pessoas procuram, né? Elas parece que procuram isso, provocam isso. Assim como a gente está vivendo os dias de hoje aí, da pandemia, né? Às vezes a pessoa, ela sai por aí, ela é assintomática, né? Ela não se cuida, não usa o álcool gel, não toma banho quando chega em casa, não usa máscara, não guarda o distanciamento, ainda fica rindo por aí. E ela traz um problema para dentro de casa e acaba contaminando um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma tia, que acaba perdendo a vida, porque não é assintomática, né? E acaba sendo ceifada. E aí, mas é porque chegou a hora, é porque Deus... Será? Deus leva a culpa de tudo? A gente precisa tomar cuidado da maneira que a gente vive, como que a gente se alimenta, que hora a gente vai dormir, que hora a gente acorda, o que a gente faz durante o dia, como é que estamos cuidando do nosso corpo, do nosso organismo. É verdade? E não adianta depois falar, não, que chegou a hora. Não, tem muita gente aí sendo ceifada fora da hora, fora do momento. Então, é importante tomar cuidado sobre essas coisas e pensar muito sobre essas coisas. Veja onde está o jovem rico, dentro desse quadro todo. Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Olha aí, o dinheiro acaba sendo a raiz de muitas dores, de muitos males, por não saber lidar com o dinheiro, que é uma bênção, que ajuda em muito, mas ele não pode dominar a gente. Por isso que Jesus falou para ele, vai e vende tudo, fica livre disso. Fique com aquilo que você precisa para você poder me seguir. Porque se ficar com muita coisa, vamos ver, vamos continuar aqui. O texto diz que nessa cobiça muitos se desviaram. Observe comigo esta palavra, muitos se desviaram. É que alguns, embora depois de estarem seguindo Jesus, também se desviam. Tem muitos também que quando vão para o Evangelho não tem nada. E Deus acaba dando muito para ele, ou para ela. E granjeia, conquista tantas coisas. E essa pessoa depois não tem mais tempo para Deus. E se desvia dos caminhos de Deus. Então, tem aquele que tem muito e não vai para Deus por causa do muito que tem, que é preso àquilo. E tem aqueles que já está seguindo Jesus, mas no meio do caminho, por ter muita coisa, não tem mais tempo para Deus. Como ele tem muito dinheiro, ele compra casa com piscina, casa no campo, carros, iates, jet ski e etc. e tal. Aí não tem mais tempo para ir no culto, para ouvir a palavra de Deus. Já viu aquelas pessoas inquietas quando está ouvindo o culto, que não consegue ouvir o culto, que fica para cá e para lá, porque tem muita coisa chamando ela, distraindo ela. É isso que está dizendo aqui Jesus, o Timóteo. Nessa cobiça se desviaram, muitos se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentam com muitas dores. Pensa sobre isso. Se a palavra de Deus não é verdadeira e não está certa.
Vamos caminhar? Estamos vendo e pensando em algumas coisas importantes neste encontro. Segundo, entre estar e ir com Jesus, ele escolheu ficar e ir com os que estavam. Entre ficar e ir com Jesus, ele preferiu continuar e ir com aqueles que eles estavam. Coisa boa é poder escolher, né? Coisa boa é ter o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quer fazer, de ter o direito de fazer aquilo que a gente quer fazer. E tem um dito popular que diz assim: cada um faz da sua vida o que quer. Já ouviu isso? Vai cuidar da sua vida que da minha eu cuido eu. Já ouviu essa frase? O Senhor Jesus Cristo, um dia também no Getsêmani, escolheu. Ele pegou o livre-arbítrio dele, que ele tinha o direito de ir para a cruz ou não. Ele sabia da dor que ele ia passar e ele escolheu morrer por mim e por você. Pagar a minha e a sua dívida. Olha que amor, olha que escolha. Jesus então prefere fazer a vontade do Pai, que era salvar a humanidade, a ficar livre da cruz, da crucificação. Ele também escolheu salvar a mim e salvar a você. Boa coisa é poder escolher, não é verdade? Agora cada um escolhe aquilo que acha que deve escolher, e o jovem então escolheu ir embora. Terceiro, o jovem fazia e sabia muitas coisas. E Jesus ofereceu a ele a oportunidade de ser um do reino de Deus. Jesus ofereceu a ele esta oportunidade. Ele poderia, após o encontro com Jesus, sair declarando, como Jó declarou. Jó 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Disse Jó. Era isso que Jesus queria. Que ele não só conhecesse, não só fizesse, não só soubesse, mas que ele passasse a ser um daqueles que teve um encontro com Jesus. E teve uma mudança significativa de vida por causa da experiência. Que ele saísse daquele encontro dizendo: eu ouvi falar de Jesus, eu conhecia sobre Jesus, mas agora os meus olhos viram ao Jesus. Agora eu tenho uma experiência com Jesus. Mas ele preferiu não. E seguir, embora triste. Ele queria a vida eterna. Mas não quis mudar. Ele queria ter a salvação, mas ele não quis mudar de rota. Ele não quis fazer uma conversão. Ele não quis se arrepender. Coisa difícil é a pessoa se arrepender, né? Arrepender é parar, ver que está fazendo tudo errado, olhar para Deus e começar a fazer tudo diferente. Conversão. Mudança de rota, mudança de vida. E se tem uma coisa que Deus adora, que Deus ama, é um coração quebrantado e contrito. Deus acolhe as pessoas assim. Mas esse jovem preferiu não se arrepender e preferiu continuar na dele, do jeito dele. Quarto, antes do encontro com Jesus, ele achava ser rico, mas sua escolha revelou o quanto ele era pobre. Olha aí. Antes do encontro com Jesus, ele achava ser rico, mas sua escolha revelou o quanto ele era pobre. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Guarde esta frase, é um dito popular e é fato, né? Que adianta todo o dinheiro que ele tinha, os bens, as riquezas dele, e ir para o inferno? Aí eu vou ficar triste e vou embora, não vou aceitar a eternidade desse jeito. Ele preferiu isso. O que ele vai fazer com isso? Vai levar dentro do esquife, do caixão? Não. Ele veio nu e nu ele vai voltar. Que escolha ruim desse moço, hein? Quinto e último, um amor antagônico. Nós vemos aqui um amor antagônico. Jesus amou o jovem e o jovem amou as riquezas ou as coisas. Quanta gente está vivendo assim, né? Prefere amar as coisas, as riquezas, do que a Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim? Tem tempo para tudo, mas para Deus não tem. Não tem tempo para ouvir um culto, para cultuar a Deus, para louvar ao Senhor, para participar de uma reunião na casa do Senhor. Não tem tempo de prestar um culto com qualidade para Deus. Né? Esse jovem, que amor antagônico é esse? Então, Jesus amou o jovem. E o jovem amou as riquezas e as coisas. Ele que havia dito: eu tenho observado os mandamentos. Ele tinha dito isso para Jesus logo no começo. Os mandamentos, essa lista que o Senhor me deu, eu já desde pequeno tenho observado.
Aí ele vai e quebra o maior mandamento. Ele que observava os mandamentos, quebrou o maior mandamento. Mateus capítulo 22, 37, Jesus disse assim: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Uma escolha letal, o tema da nossa mensagem. Quer dizer, ele que dizia conhecer os mais, eu já sei tudo, já conheço, já, isso aí, a religião, já sei de tudo. Agora ele tem, então, uma escolha mortal, porque ele quebra o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Uma escolha letal. Veja, ele chegou no encontro com Jesus condenado, porque ele tinha tudo, era um jovem rico, chegou até Jesus condenado, porque ele foi falar para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele reconhecia que ele estava condenado, vivendo do jeito que ele estava vivendo. Interessante que no final do encontro, ele permanece condenado, porque ele escolhe voltar para os caminhos que estava, do jeito que estava, com as pessoas que estavam, pelos caminhos que ia e com o que tinha. Então ele permanece condenado. Uma escolha letal. Uma escolha mortal. Pai querido, que nesta hora o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa, Pai, que está junto comigo, ouvindo esta palavra, para que ela tenha uma escolha certa, uma escolha sábia, uma escolha segura, a escolha da vida eterna. Que esta pessoa possa escolher Jesus, Pai. Que esta pessoa esteja agora com o coração aberto e que o Senhor entre no coração desta pessoa para salvá-la, meu Pai. Assim como aconteceu comigo, eu falei em 1968, mas foi 1978, Pai, que eu tive um encontro com o Senhor, que o Senhor falou comigo naquele ano de 1978, e eu preferi largar tudo, não perder o que eu tinha, porque não é isso que o Senhor quer, que a gente perca nada, nossos bens, nossas conquistas, mas que a gente aprenda a compartilhar com as pessoas, para que a gente use para o teu reino. E foi o que aconteceu comigo, Senhor, em 1978. Então, meu Pai, esse jovem escolheu diferente, ele preferiu ir embora com a riqueza dele, com as coisas dele. Então, Pai, eu oro por esta pessoa que está agora mesmo, na sua casa, na poltrona, no seu carro, que ela se quebrante, que ela tenha esse encontro com o Senhor, que ela abra o coração e que o Espírito Santo agora mesmo, meu Pai, entre no coração deste jovem, deste menino, desta menina, deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher, para trazer salvação, libertação, meu Pai, para que uma nova história seja escrita, que ela se quebrante, que ela busque ajuda, Senhor, no teu reino, com pessoas capazes de orientá-la, de aconselhá-la, de com ela orar. Deus, em nome de Jesus, eu ministro agora, Pai, neste lar, nesta família, na vida desta pessoa, meu Pai, a este encontro impactante, marcante, pelo poder da palavra do Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a nossa escolha não seja letal, mortal, e pior, uma letalidade, uma morte eterna, meu Pai, eterna, a vida eterna sofrendo. Tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, e que a tua paz entre neste lar, neste coração, e que a salvação chegue poderosamente nesta vida, nesta família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Muito bem, meus amados. Glória a Deus. Mais um culto abençoado. É tremendo a gente poder dar crédito à palavra de Deus e saber que temos este cuidado de Deus através da sua santa palavra. Que alegria para mim poder ter tido esse tempo. Mais um culto, mais uma reflexão, mais uma palavra de amor, de fé e de esperança. Eu quero agora encerrar orando por você, por sua família. Quero abençoar a sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida profissional, tá bom? Abra seu coração, coloque sua mão sobre o seu coração agora e vamos orar. Pai amoroso, em nome de Jesus, agora encerrando o nosso culto, Pai,
Eu quero abençoar esta casa, essa família. Pedir ao Senhor que repreenda de lá toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento. Que o Senhor tire toda a desesperança, meu Pai. Toda lágrima, enxugue, Pai, todas as lágrimas. Jesus, que é o nosso Redentor e Salvador. Ele se compadece. Ele que olha para nós ternamente, com um olhar de amor, de ternura, com um olhar meigo, de compaixão. Senhor, que nesta hora o Espírito Santo esteja fazendo uma obra neste lar, de restauração, de cura, de salvação, de restituição, de ressurreição. Pai, toque em nossos corações, manifesta a tua glória, faça algo novo agora, Pai, no coração desta pessoa, desta família. Deus, eu oro e abençoo a vida profissional desse pai de família, dessa mãe, desse jovem. Eu abençoo, meu Deus, os estudos, a faculdade que este jovem está fazendo. Ó Deus, que o Senhor abençoe as crianças, que o Senhor abençoe os adolescentes, que a paz do Senhor reine na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Deus, eu oro para que haja harmonia nas famílias, Pai, harmonia, que possamos falar a mesma língua, que possamos desenvolver o mesmo amor, nos perdoar mutuamente, ajudar uns aos outros. Deus, coloca a tua mão, a tua paz, o teu mover sobre cada lar, cada família, cada mente, em nome de Jesus. Que seja repreendido todo vício, toda bebedeira, todo palavrão, todo barulho, toda discussão, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que haja paz neste lar, nesta família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre a nação brasileira, sobre toda a humanidade. É o meu clamor, a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o doce amor de Deus, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sua família. Que Deus abençoe seu pão e a sua água, no nome de Jesus. Até o próximo culto, domingo que vem, às 10 horas da manhã. Olá pessoal, então, dia 3, quinta-feira é feriado. Olha, convida aí a família, os amigos, divulgue aí nossa live de oração. Maravilha, hein? Eu conto com você, espero por você. Quinta-feira, às 18 horas, live de oração, um tema bacana. Vai ser muito legal, juntos nós estarmos orando, buscando a Deus nesse tempo tão difícil. Até lá, página do Facebook, lá no Facebook, página da Ramos da Videira, ok? Tamo junto, hein?